Olá pessoal, hoje vou apresentar para vocês os quadrinhos que eu li em dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Então pessoal, a ideia não é fazer uma resenha desses quadrinhos, é só fazer alguns apontamentos básicos sobre as características mais positivas dos quadrinhos, porque eu recomendo absolutamente todas essas leituras, porque eu achei elas maravilhosas. Não tive tempo de fazer um vídeo antes, mas nunca é tarde, né? Então vamos lá. O primeiro quadrinho que eu li se chama O Muro. Esse quadrinho vai contar a história da Rose, né? E vai falar um pouco que se passa nos anos 80 e vai falar um pouquinho sobre alguns conflitos da adolescência e tudo mais. Então a Rose tem 13 anos, a gente vai perceber um pouquinho sobre a solidão dela, as primeiras experiências dela com bebida, com drogas, né? O primeiro caso de amor dela. Mas assim, aparentemente parece um quadrinho para adolescentes, mas na verdade é tudo contado de uma forma muito suave, bem poética, assim, muito bonita mesmo, que eu recomendo bastante. Eu até separei algumas imagens para vocês terem uma ideia de como é o traço, que eu acho lindo. Também tem um pouquinho, como vocês podem perceber, um pouquinho do universo da música, do punk rock. Tem algumas diferenças das músicas, eu até pesquisei, porque conforme a personagem vai ouvindo algumas músicas, né, a gente tem as menções dessas músicas, então é interessante, quem tiver curiosidade, né, de conhecer as músicas da época. E é bem interessante, recomendo demais esse quadrinho aqui. Bem, o segundo quadrinho que eu li, e a princípio eu não estou mostrando necessariamente em ordem de leitura, né, mas enfim, é o Coringa, do Brian Azzarello. Esse quadrinho aqui vai acompanhar um pouquinho a história do Johnny, né, que é um bandido local. Acho que a história se passa, não lembro agora se ele é necessariamente de Gotham, né, mas enfim, ele vai acompanhar o Coringa, né, na sua saída do asilo Arkham. E o legal do quadrinho, né, porque ele parece meio que despretensioso, né? É nada mais é do que o Johnny, esse bandido, né? Ele acompanhando o Coringa em algumas de suas com seus ataques, né, que ele faz pela cidade e tudo mais. E assim, o bacana de acompanhar é, sem dúvida, os ataques do Coringa, os diálogos do Coringa. Eu acho que o acerto do roteiro é justamente esse, né? As falas do Coringa, eu gosto muito do Coringa. Os traços, na verdade, eu não sou tão fã assim. Eu acho que o traço desse quadrinho ele é muito exagerado, não sei, tem muitas marcas de expressão. Dei uma olhada. Mas ainda assim é bonito. Mas não sei, tem alguma coisa nesse traço que eu acho que é um pouco exagerado. A arte, eu não lembro de. A arte é de Liber mesmo. Devo estar lendo errado, com certeza. Né? Mas ainda assim é um quadrinho bonito. Que vale acompanhar. Então, vocês olharem um pouquinho o traço. E o Coringa é sempre um personagem excepcional, né? Quem sabe trabalhar, e eu acho que o Azzarello sabe trabalhar bem o personagem, vale a pena vocês acompanharem. Então, assim, você vê, tem hora que você dá risa, assim, porque Coringa é um dos melhores personagens da ficção, né? Sem dúvida. Então, mesmo achando a história, assim, bem razoável, bem, sem nada de excepcional, eu acho que é um quadrinho que diverte, que vale a pena ser lido. Bem, gente, a terceira indicação que, meu Deus, o que é isso aqui? Esse quadrinho é maravilhoso, uma adaptação, né, do clássico O Diário de Anne Frank. Eu acho que assim, toda vez que a gente fala de Holocausto, né, Segunda Guerra Mundial, eu acho que tirando Hitler, a Anne Frank é a figura que logo vem à nossa mente, né? E assim, quem não leu o clássico, o livro, não tem problema, leia o quadrinho. Essa obra aqui é perfeita. Além do traço lindo, do modo que a história é contada, né, que na verdade segue bastante o padrão do... Tem trechos, né, do original do livro, né, da reunião dos escritos da Anne. Né. Vocês acompanham aqui, eu acho que o diferencial dessa edição, porque existem outros quadrinhos, né, que também adaptaram o livro, eu acho que o diferencial, além do traço perfeito, é a parte imaginativa, porque o ilustrador ele apresenta pra gente muito da imaginação da Anne Frank. Então, assim, uma coisa linda demais. Eu posso abrir isso aqui em qualquer página que vocês vão ver como que esse quadrinho é lindo. Eu separei algumas imagens, mas assim, isso aqui é fenomenal.
olha isso. A história de uma menina judia, né, que passou anos escondida numa casa em Amsterdã, né, devido ao domínio nazista. E assim, a história dela e da família dela, né, e dos companheiros do anexo secreto, né, onde eles se escondiam, né, do sótão onde eles se escondiam. Gente, que coisa linda, não podia ser contado de forma mais bonita. Olha isso. Então eu posso abrir qualquer página, gente, qualquer página. Vocês vão ver que é um quadrinho lindo, sensível, que, minha nossa, esse aqui, caramba, muito lindo, vocês precisam conhecer, tá? Então leiam, só leiam. O próximo quadrinho, gente, também é um amorzinho do coração, que é Beast of Burden, que esse quadrinho aqui eu vi todo mundo falando, tava o maior hype do final do ano passado pro início desse ano, e todo mundo falando, eu falei, gente, eu tenho que me virar. E eu sabia que a edição também era linda, porque a editora Pipoca e Nanquim é caprichosíssima, e esses caras são fenomenais, e eles trouxeram isso daqui, que na verdade é uma coletânea, né, da história. São 7 amigos, são 6 cachorrinhos e um gato, né, que eles moram numa mesma vizinhança, e assim, casos sobrenaturais começam a acontecer, né, ao redor ali da vizinhança deles, e eles investigam, se tornam na verdade investigadores profissionais, né, assim. Então o quadrinho é lindo, a história é linda, tem uns diálogos bacanas, alguns tons assim filosóficos, assim, coisa incrível, né, e na verdade é uma coletânea de história, então não é uma só, né. Isso aqui simplesmente é um dos favoritos da vida, né? Isso aqui precisa ser levado adiante. E eu sei que tem mais histórias, eu procurei na internet, scans e tal, mas não quero ler. Eu espero que em breve, daqui a algum tempo, chegue a continuação dos outros quadrinhos. E assim, é daqueles quadrinhos também que eu posso abrir em qualquer página, gente. Qualquer página, a coisa é linda. Esse daqui é maravilhoso, 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 maravilhoso. Então, pra vocês terem uma noção, tem esse clima de terror, suspense, mas tudo de maneira bem construída. A coisa assim é fenomenal. Posso abrir em qualquer página, né? E tem esse acabamento aqui que seja de couro. Gente, isso aqui é lindo, tá? Vocês precisam ler também, precisam conhecer. E o último quadrinho que eu vou mencionar para vocês é o Perfura Neves, né? E essa história aqui já foi adaptada para o cinema, no Expresso da Manhã, né? Eu ainda não vi, pretendo assistir para poder fazer um link e tudo mais. E assim, é uma historinha com uma crítica social, né? É uma história em que a humanidade já não existe mais, a não ser os sobreviventes que estão dentro do Perfura Neve, né? Que é esta locomotiva que não para nunca, né? E aí a gente vai acompanhar alguns personagens que tentam, de certa forma, burlar ou questionar a hierarquia social que fica lá dentro. Então é como se o mundo fosse como o Perfura Neve fosse um microcosmo, né, do mundo, né? Então todas as desigualdades e injustiças que a gente vê no nosso dia a dia, né, elas foram recriadas aqui dentro do Expresso, né? Então assim, é um quadrinho muito bacana, é um quadrinho bem feito, bem desenhado, bem pensado, sabe? E assim, vocês podem perceber que tem mais de um artista, né? Esse quadrinho aqui também é um desses que a arte também impressiona, gente. O trabalho é maravilhoso, a qualidade também aqui do material é muito boa, porque a editora Aleph também capricha. Tem uns extras aqui no final também que são lindos. Então alguns temas como fanatismo religioso, desigualdades sociais, abuso de poder, né? Todas essas críticas sociais você consegue encontrar aqui no Perfura Neve, né? E fica aqui a minha dica para ler isso daqui, que isso aqui vocês encontram facilmente resenhas aí pelo YouTube, então nem vale a pena assim, aprofundar, mas apontar e dizer para vocês que vocês precisam ler. Isso não posso deixar passar, né? Então, gente, isso é tudo. Obrigado quem acompanhou aí. Ficam aí as dicas de livro, pesquisem, procurem pelos sites, que eu tenho certeza que vale muito a pena. E desde já agradeço a quem viu o vídeo até aqui. Até a próxima e tchau, tchau.